Deus, está no ar. Mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quero começar o programa de hoje falando a quem possa interessar, né, que no meu canal do YouTube, canal César Cavalcante, já está disponível o novo episódio da série Meus Livros, Meus Mentores. Essa é uma série que eu publico de vez em quando com muito carinho para falar sobre bons livros, né? Livros que me influenciaram, que foram bênção. E nesse episódio é um livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Um livro que eu ganhei do Dr. Russell Shedd e que eu compartilho com você. Então, se você está no canal do YouTube, não esqueça de depois ir lá no último vídeo, fora esse que a gente está ao vivo, e consumir esse conteúdo da série Meus Livros, Meus Mentores, beleza? Bom, estamos aqui todos mascarados, né? Todos conforme manda o figurino dentro do status quo. E você pode participar com a gente ao vivo, 42 10 30 60, é o telefone para você entrar ao vivo, 42 10 30 60. Também o WhatsApp 98484 9988. 984849988 são as formas de você participar com a gente do programa dessa manhã. E hoje temos aqui um tema interessante, teologicamente falando. Eu gosto mais de debater quando é teologia, sabe? Então vamos lá. No céu, nós vamos nos lembrar do que fizemos aqui na terra? No céu, os salvos, né, se lembrarão? E também, não precisa ser só no céu, pode ser falar, por exemplo, do inferno, né? Os perdidos se lembrarão, né? Não se lembrarão, os salvos se lembrarão, não se lembrarão. Como fica toda essa questão? Então, essa é a frase do debate dessa manhã. E eu acabei de publicar no Instagram, é a minha última publicação nos stories do Instagram, @César Cavalcante, meu nome começa com S, né? Só para complicar a sua vida aí, S-E-Z-A-R, César Cavalcante, e você vai lá e vota, né? No céu, vamos nos lembrar do que fizemos. Tem lá o campo do sim e do não, vota e divulga para outras pessoas aí, e no finalzinho desse debate eu divulgo aqui o percentual dessa pesquisa. Bom, eu estou recebendo hoje aqui o pastor Kennedy Barbosa, é a primeira vez que ele participa comigo do debate. Ele é hipnoterapeuta, ele é especialista em inteligência emocional, é líder de casais desde 2015, é da igreja Comunidade Shekinah Church, e seja bem-vindo. Aliás, o Kennedy, na minha vida, eu fiz uns 5 ou 6 cursos de hebraico. E um dos cursos que eu fiz, acho que foi o segundo, ele era da mesma turma. A gente foi colega de turma, né? Agora chama Unibis, mas era Casa de Cultura Judaica. Hebraica ou judaica, nem lembro como é que fala mais. Kennedy, bem-vindo ao programa, meu irmão. Bom dia, pastor César Cavalcante, bom dia, pastor César e Márcio Rogério. Que Deus possa nos abençoar grandemente esse dia e eu espero que juntos a gente possa caminhar crescendo na fé. Lembra do nosso curso? Lembro sim. Aprendeu? Pouca coisa, carra, como diz, mais ou menos carra. Mais ou menos em hebraico é carra. Mas eu quero já até aproveitar e aqui dizer que estou muito grato por estar participando com o senhor, porque eu admiro o trabalho, né, que o pastor César faz com muito esmero, pelo menos aí há uns 12 anos atrás. Então, estou aqui não participando de um debate, mas realizando um sonho. Legal. Bem-vindo mesmo. E que seja o primeiro de vários. Bom, do outro lado aqui, temos aqui o pastor Márcio Rogério. Ele tem participado sempre com a gente aqui. Ele é bacharel em teologia pela Escola Pedro Fidelis. É pastor na igreja AD Casa de Cura, em Santo André. É autor de livros como Os Passos de um Verdadeiro Discípulo e Somos como a Oliveira. Pastor Márcio Rogério, seja bem-vindo aqui ao debate mais uma vez. Obrigado, pastor César, pastor Kennedy. É uma honra poder estar aqui novamente nessa mesa tão seleta e faço minhas palavras do pastor Kennedy.
aos pés do Dr. Gamaliel aqui, pastor César. Aprendendo vocês não têm pouco. dó de ver, não. E tendo certeza que esse debate vai ser enriquecedor no dia de hoje. Bom, vamos lá. Vou começar aqui com a primeira questão. Pastor Kennedy, qual a sua opinião inicial sobre o tema? A gente vai se lembrar? Não vai? Como é? Bom, pastor César, eu acredito que é importante nós começarmos a falar sobre o tema, né, e informar os nossos ouvintes que a Bíblia ela não nos entrega um fechamento, né, bem exato a respeito do tema em questão. Logo, nos é permitido olhar para este tema de óticas diferentes. Por quê? Porque a Bíblia ela nos dá algumas evidências, tanto ela para aquele que defende que vai lembrar, como para quem defende que não vai lembrar. E eu acredito que vamos sim ter uma certa consciência do que fizemos aqui na Terra, porém fazeremos isso com uma mente perfeita e renovada. Tá? Entendi. Vou começar com a primeira impressão inicial aí do pastor Márcio. E aí, pastor Márcio, no céu, vamos nos lembrar do que fizemos? Coisas boas e ruins, por exemplo. Bom, como disse o pastor Kennedy, nós não temos em toda a Bíblia uma questão, um texto, um versículo que vai dar essa referência de que nós vamos ou não conhecer ou lembrar do que fizemos de bom, de ruim aqui na Terra ou até de pessoas. A título de introdução, eu acredito que lembranças boas e ruins nós não teremos na eternidade. Nós teremos como o pastor Kennedy colocou, uma lembrança renovada, porque teremos um corpo incorruptível. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 30, diz assim, porque na ressurreição não se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos de Deus. Então aqui nós temos um versículo... Anjos no céu, não é? Anjos no céu, perdão. Então nós temos aqui uma referência de que na eternidade as lembranças terrenas, essas lembranças terrenas de pessoas, como por exemplo, minha mulher, se eu fui casado, essas lembranças, eu acredito na perspectiva da luz da Bíblia que nós não teremos essa percepção. Entendi. Pastor Kennedy, você acredita que vai ter, qual seria assim suas bases principais assim sobre isso? Eu acredito que a base principal para aqueles que creem que nós teremos uma certa lembrança daquilo que nós vivemos aqui na Terra, assim até mesmo dos nossos parentes, já discordando um pouquinho do pastor Márcio, é o texto base lá de Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31, que é uma parábola conhecidíssima que fala sobre o rico e Lázaro, né? Ambos morreram, foram para lugares diferentes. O rico foi ali para o Hades e o Lázaro para o Sheol. E ali do Hades, né, o rico olhou e viu o mendigo sendo consolado por Abraão. Então eu não entendo o porquê de repente haveria aqui esse termo, o consolo, se nós teríamos assim um delete de nossa memória, por exemplo. Entendi. Pegando a ideia do rico e Lázaro, pastor Márcio, o rico também não lembrava que ele tinha 5 irmãos? Não é uma lembrança familiar aí? Como que fica? Só fazendo um contraponto aí dessa passagem bíblica, que nós citamos sempre essa passagem para falar desse tema aí, se vamos lembrar ou não. A parábola ela está sendo dita para demonstrar algo, para explicar alguma coisa. O cerne da parábola não é a revelação de uma ideia, ok? De que nós vamos conhecer ou não. A parábola está referindo-se às pessoas que vão para o Sheol, qual é o destino dessas pessoas e as pessoas que vão para a eternidade. Então, o cerne dessa parábola não está ali querendo falar, o que vão falar no inferno, o que vão dizer no céu. Jesus está fazendo uma parábola, falando uma parábola para dar uma interpretação do que as pessoas vão sofrer no inferno e o que as pessoas vão
vai acontecer com elas no céu. Bom, parece que tanto o Kennedy quanto o Márcio entendem que o texto é um recurso parabólico, é uma parábola de Jesus. Eu particularmente não concordo que seja uma parábola, mas seja como for, se é uma parábola ou se é uma parábola ou um fato que realmente aconteceu, fica a ideia de que o rico, ele se lembrava não apenas que ele tinha irmãos, mas parece que ele se lembrava também que a vida que esses irmãos tinham não era uma vida adequada para que no final eles gozassem da presença de Deus ou fossem para o que eu vou chamar aqui de seio de Abraão. Porque ele fala, eu tenho 5 irmãos, manda o Lázaro lá pregar para eles, para que eles dê testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Parece que ele lembra os 5 irmãos. Se fôssemos perguntar, ele lembraria o nome dos 5 irmãos, porque ele está lembrando, por exemplo, o estilo de vida que esses irmãos viviam. Mas agora a gente não vê na parábola a fala do Lázaro. Nós não vemos ali a fala do Lázaro. Não, mas isso tem a ver o quê? Porque a ideia é se ele lembra ou não. Ele lembra, não lembra? Mas ali, como o senhor disse, a questão ali é uma parábola. Jesus está, na minha concepção, é uma parábola para mostrar essa questão de que, olha, não venham para cá. Jesus está mostrando as consequências de uma pessoa no inferno e a consequência de uma pessoa que vai para a eternidade. Essa é a minha visão. É claro que o texto vai falar ali, não é que não existe uma lembrança, não é que não vai existir uma lembrança. Existirá sim, mas é uma fala de Jesus nessa parábola, não sei se eu estou conseguindo expressar, mas é uma fala de Jesus nessa parábola para mostrar a consequência de alguém que vai para o inferno e a consequência de alguém que vai para a eternidade. Bom, vamos lá, Pastor Kennedy, como que o senhor enxerga essa questão? Eu acredito que Jesus não falaria isso apenas por um simples acaso, né? Nós temos alguns outros textos, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, em Mateus 8:11, Jesus também, quando ele fica ali maravilhado com a resposta que o centurião, que tinha aquele servo, dá para ele diz assim, lá em Mateus 8:11, diz assim, ó, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Então eu entendo que haverá sim uma consciência, né? Haverá sim uma lembrança, e nós iremos nos lembrar do que fizemos sim, tanto coisas ruins como também de coisas boas. Bom, eu quero também saber o que pensou o ouvinte. Vamos lá, você pode mandar o seu WhatsApp para cá, 0 operadora 11 0 operadora 11 9 8484 9988 011 9 8484 9988. Vamos de novo, 011 9 8484 9988. Nesse você manda seu áudio. Sou fulano de tal lugar, minha opinião é X. Tá certo? E também você pode mandar a sua opinião, que as moças vão atendendo aqui, no 4210 3060. 4210 3060, beleza? E aí eu vou voltando aqui. Pastor, quem falou por último Kennedy. Foi o Kennedy. Vamos lá, Márcio. Se nós não teremos recordação, não perde o sentido, tanto a perdição quanto a salvação, não perde o sentido o galardão, por exemplo. Então você vai ser galardoado por uma coisa que você não lembra. Então você vai receber uma recompensa eterna, por exemplo. E aí ele vai dizer, vinde bendito de meu pai, porque eu tive fome e me deste de comer e tal. E aí não vai acontecer igual no outro. Não lembro disso aí não. Eu te dei de comer? Quando? Como é isso? Eu me santifiquei? Também não lembro. Eu preguei para alguém? Não estou lembrando. Como é que... O último estágio do salvo seria uma amnésia eterna que o salva de tudo e livra das lembranças? Exatamente. O senhor chegou no ponto aí do debate maravilhoso, porque a ideia que eu quero passar não é de uma amnésia, tá? Mas é de uma memória transformada, ok? Com o corpo incorruptível que nós teremos na eternidade. Exato. Ok? Mas acredito que essa memória ela vai ser convergida para Cristo. Ou seja, nós vamos sim ter uma lembrança,
o pastor Kennedy, eu discordo dessa questão de termos a memória boa e ruim. Nós teremos lembrança de coisas referentes a Cristo, referentes à obra que nós fizemos. Como, por exemplo, nós seremos uma família só na eternidade. Nós seremos uma família só. Então, vamos colocar um caso aqui. Uma família que se converteu. O pai vai para a eternidade, a mãe vai para a eternidade, os dois se encontram lá, tá? Os dois se encontram. Você tá aqui, você veio para o céu, foi salvo e tal. Mas o nosso filho, que não veio, não trará um sentimento de tristeza na eternidade? E a Bíblia diz em Apocalipse 21:4 que já as primeiras coisas foram passadas. Então, é esse tipo de lembrança que eu acho que nós não teremos na eternidade. Agora, essa memória remetendo-se, por exemplo, às coisas eternas, as coisas celestiais, essas sim nós teremos. Então, mas, ok, Kennedy, mas e as coisas ruins? Por exemplo, você matou, você estuprou, você não sei, e por isso você está no inferno. Aí você fala, não lembro disso aí não. Uma pessoa que perde a memória, ela pode ser julgada? Como é que é isso? Então, eu acredito que não, até porque seria uma injustiça. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o nosso Deus, ele é justo. Até ele nos aconselha, né? Sede santos como eu sou santo. Eu acredito que as coisas que acontecem na terra, elas serão um preposto de tudo aquilo que nós vamos viver no céu. Ou seja, se eu fiz coisas ruins, eu terei a eternidade, eu passarei a eternidade no inferno. Se eu fiz coisas boas, aceitei Jesus como meu Salvador, eu terei a vida no céu. E a consciência, né? Eu acredito que nós... eu creio na visão que nós somos uma tricotomia. Sim. Corpo, alma e espírito. O corpo veio da terra, volta para a terra. O espírito veio de Deus, volta para Deus. E a alma? A alma é a consciência que será levada a julgamento, pastor César. Então, não faz sentido no momento em que nós estivermos diante da face de Deus, sofrermos um delete de memória. Bom, eu quero também saber o que pensa o ouvinte, 4210 3060, ou manda sua mensagem de áudio curta no WhatsApp, 984849988. Acima de tudo, entra lá no Instagram, @CésarCavalcante, Instagram, @CésarCavalcante, e vota. Tem lá. Você acha que a gente vai se lembrar? Sim, e o botãozinho do não. Aperta qual que você acredita, porque tá bem equilibrado aqui essa questão. Aqui, tô vendo aqui pelos comentários do pessoal que tá ao vivo aqui, por exemplo, no YouTube. Ó, o Odair, esse debate tá confuso. Meu Deus, e agora? A Kátia, creio que teremos memória, sim. A Leontina, não acredito que o pastor falou isso. Não sei a que ela está se referindo aqui agora. Teremos, sim, das boas e das ruins. Saberemos por que estaremos no céu ou no inferno. A Kátia, não haverá tristeza e tal. Então, vira aí, a gente vai para o intervalo rápido e na volta eu quero apresentar também algumas opiniões de ouvintes, tanto pelo WhatsApp, 984849988, e também no 4210 3060. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a Musical FM. 24 horas com uma programação que faz a diferença. Diferença para entregar a verdade de Cristo. Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração. No seu rádio, no seu celular, no nosso aplicativo, nas suas redes sociais. A Musical está mais perto de você. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM e eu quero falar para você da possibilidade de estudar, de se capacitar. Nesse tempo onde todo mundo está ainda assistindo vídeo de Netflix e série de não sei o quê, que tal você maratonar uma coisa diferente? Que tal você buscar nesse tempo, sem sair da sua casa, usando seu computador, usando a sua internet, o seu celular, que tal você buscar muito mais recursos para o seu ministério? Eu estou falando da Escola de Pregadores, que está com a 2ª turma aberta e você pode fazer parte dessa turma. O que é a Escola de Pregadores? Bom, a Escola de Pregadores, ela é um projeto de capacitação online, digital, onde você aprende sem sair de casa. O preço é ridiculamente baixo. É ridiculamente baixo, porque o curso inteiro que fica disponível para você por um ano, ele custa 800, que você paga em 10 de 80, tá certo? 10 de 80. Tá, entrou a pandemia em março. Desde então, nós estamos oferecendo os cursos aqui pela metade do preço. Pelo menos até agora, todos os cursos foram oferecidos pela metade do preço. Significa que ao invés de pagar 10 de 80, que são os 800, você vai pagar 10 de 39, que é 399, alguma coisa assim. Então, se você tem vontade, se você tem interesse, se você tem anseio, né, por aprender mais da palavra de Deus, se aprofundar mais em assuntos da pregação da palavra, se você precisa de mais segurança, se você precisa de mais base, se você precisa de mais recursos, se você está em busca das ferramentas certas, agora você achou. Escola de Pregadores da Faculdade Teológica Bethesda. A Escola de Pregadores, eu teimo em falar isso. A Escola de Pregadores não é um acervo cheio de pregações. Não é. É longe disso. Você quer isso? O YouTube te dá isso de graça. Tá certo? Você pega lá. Eu quero 100 pregações sei lá, do Hernandes Dias Lopes. Você vai ter 100, você tem... Põe gasolina aí, meu irmão, e aguenta, vira noite. Agora, você vai ouvir um bom pregador, no caso do irmão Hernandes. Aliás, ele vai estar aqui, acho que semana que vem ou na outra. Um bom pregador. Mas você não vai aprender como que faz. E na Escola de Pregadores, você tem um passo a passo, você tem um como faz, como que você chega lá, como que você começa, como que você... trabalha, por exemplo, a introdução, a conclusão e o meio, o corpo da pregação. Não importa sobre o que você vai pregar, mas o que não pode faltar no primeiro ponto, no primeiro tópico. Não importa qual é o tema, se você vai pregar sobre Abraão ou se você vai pregar sobre Ló, se você vai pregar sobre o juízo final ou a volta de Cristo, se você vai pregar sobre oração, a necessidade da oração ou da vigilância, não importa, mas o que não pode faltar no segundo tópico. Né? O que não pode faltar no terceiro e a conclusão. Então, isso é Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. Então, a Faculdade Bethesda, com mais de 100 mil alunos em torno do mundo inteiro, está disponibilizando agora vagas com 50% de bolsa de estudo. Quer dizer, todo mundo paga 800, você vai pagar 10 parcelas de R$ 39,90. R$ 39,00. 39. Se você pode pagar 39, é isso aí só. Beleza? Todo mês 39. Pastor, mas todo mês são 10 meses, caramba. Então, tem gente que está optando fazer em 3 vezes, tá? Dá 3 parcelas de 133. Então, ao invés de pagar 39, você paga 133, mas também só paga 3 vezes, entendeu? Tudo isso no cartão de crédito, é só me chamar e fazer a sua inscrição. Detalhe, além de 50% de bolsa de estudos, quer dizer, além da metade do preço de desconto, você ainda tem a Bíblia Apologética online e você ainda recebe, além da Bíblia Apologética, além de 50% de descontos, a Escola de Pregadores evento ao vivo. Então, se você tem interesse, me chama agora. 0 operadora 11 9 9007 6844 011 9 9007 6844 9007 6844. Vamos novamente, 9007 6844. Então,
É só colocar teu nome, tracinho, matrícula nesse WhatsApp, no meu WhatsApp, ó, 990076844, coloca teu nome, tracinho, matrícula. Eu me chamo Luciano, Luciano, tracinho, matrícula. Eu me chamo, sei lá, Michael, tracinho, matrícula, tá? É 9007-6844, 9007-6844, pensou teologia, pensou FTB. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. No céu, iremos nos lembrar do que fizemos na terra? Vamos por telefone, 4210-3060, vamos saber o que pensa o ouvinte. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? É o presbítero Milton, tudo bem? Bem-vindo, presbítero, como vai? Eu estou melhor agora, eu vi os irmãos aí nessa palestra maravilhosa. Maravilha, qual a sua opinião? É, muito bom, aprendendo com o senhor. Maravilha, qual a sua opinião sobre o tema? O tema é o seguinte, eu acho que depois que entrar a eternidade não haverá lembrança nenhuma daqui. Agora, o irmão citou aí aquela passagem da parábola do rico Lázaro. Olha, eu tenho a minha opinião sobre aquilo, porque eles não estão na eternidade ainda. Aquele cara lá, ele está já condenado mesmo, lá o rico. Só que ele já não está no lago de fogo ardente, fechado, lacrado. Então, ali não tem mais jeito mesmo, né? Agora, a minha opinião é que não haverá lembrança. Se as mentes são transformadas, os corpos serão transformados, então já era. Entendi. Tá ok. Obrigado pela sua opinião, meu irmão. Deus abençoe. Tchau, um abraço. A paz seja Outro Jesus. igual. Amém. Não esqueçam de votar lá no Instagram, sigam a página @César Cavalcante e vote no último story lá. Tem mais ouvinte ao vivo pelo telefone ou áudio? Áudio. Vamos de áudio. Solta aí, vai. Pastor César Paz, bom dia. Aqui é o pastor Alexandre Franco, aqui da São Paulo, capital, Zona Norte. Para mim, o que se mostra essa parábola aí do rico e do Lázaro é uma metanoia. Ou seja, o arrependimento que ele teve ali naquele momento é do estado que ele se encontrava na eternidade. No Lázaro, não há consciência das coisas de dor. Então, o que eu acredito que o Lázaro em si, ele não se lembra da dor causada pelo que ele vivenciou na vida terrena. Agora, já o rico, sim, na eternidade, ele se lembra, porém, né, ele somente relata o acontecimento pelo estado que ele se encontra. Então, acredito que somente quem vai para a eternidade lá no Tártaro é o que vai lembrar da dor que causaram. Eita, pega. Vamos lá, vamos pro próximo. Solta mais um aí. Pai do Senhor, sou Tony Andrade de Diadema. A minha opinião, pastores, é que iremos lembrar sim. Se nós não lembrarmos, não teremos um gozo completo, uma alegria da grande bondade e misericórdia de Deus. Baseado nesses textos aí lidos, a parábola do rico e Lázaro, e que nós veremos Abraão, Isaac e Jacó assentados à mesa. Deus abençoe, um forte abraço, muito obrigado, eu sou ouvinte assíduo do programa. Maravilha, vamos lá, esse que vai. Vamos pro próximo, manda aí. Bom dia, pastor César, Gabriel Vilela de Guarulhos aqui. Então, a minha opinião em relação a esse debate é que o próprio Apocalipse 6 vai falar que os mártires morreram e estavam questionando a Deus quando Deus iria vingar o sangue deles. Isso não é uma prova de que nós lembraremos de que nós, da forma que morremos e também da forma que vivemos aqui? Boa. Esse também creio que sim. Vamos mais um. Paz do Senhor, pastor César. Meu nome é Douglas, fala de São Bernardo do Campo. A Bíblia relata, pastor, que o rico tinha memória, mas a Bíblia não chega a relatar que o Lázaro tinha memória no céu, porque a Bíblia diz que ele, em Apocalipse, que ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Se ele tivesse memória das coisas que ele fez e dos irmãos, quando ele foi citado aí dos pais, ele não ia ficar triste? Tem mais? Eita, meu Deus. Pessoal, Vai, solta aí. Bom dia, pastor César.
Paulo do Jabaquara. Minha pergunta é o seguinte, Apocalipse diz que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Se o ser humano não tiver memória, como é que vai enxugar, consolar, sendo que não vai ter memória? Então, ali remete uma memória, né? Obrigado. Mais dois. Bom dia, pastor César. Aqui é o pastor Belchior, de Guarulhos, das Igrejas Esperança e Vida, da Salvação. Eu acompanho vocês desde a primeira vez, o intensivão. Amo muito vocês e aprendo muito. Gostaria de saber só uma coisa. Vocês estão em 3 debatedores maravilhosos. O mesmo tema, a mesma palavra e o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Por que há tanta divergência e não há concordância de um texto, de um debate, se é 3 estudiosos, 3 palavras, a mesma palavra igual e o mesmo Espírito? Por que não há uma concordância? Deus abençoe vocês. Mais um último agora. Olá, bom dia. Eu sou Edmilson, sou da Vila Nova Cachoeirinha. E quanto à minha opinião é a seguinte. Eu acredito que nós não teremos memória, porque a própria palavra de Deus nos diz que, ao sermos salvos, são perdoados nossos pecados, do qual o próprio Deus não se lembrará mais. Então, por esse motivo, eu acredito que nós não teremos memória. Bom, vamos lá. Então, o pastor Belchior só quer saber por que a gente não se entende. O Edmilson diz que não, o Paulo diz que sim, o Douglas diz que não, o Gabriel diz que sim, o pastor Alexandre dá a entender que não, o Tony Andrade diz que sim. Olha a encrenca, Meu Deus. Então voltamos aqui, mas eu vou trazer aqui a ideia do Gabriel, porque eu acho que o Gabriel, meu irmão, apertou aqui o pastor Márcio. Apertou o pastor Márcio, que ele falou assim, peraí, se nós não vamos lembrar, como é que os mártires lá, eles estão lembrando? Eles estão assim, e aí, Senhor, já morremos, fomos assassinados por causa do testemunho de Cristo. Maravilha. E agora, quem poderá nos defender? Então vamos lá. Eu acredito que nós teremos uma memória, uma lembrança, ok? O que eu não acredito é numa lembrança de dor, em relação, por exemplo, aos familiares, a reconhecimento de pessoas na eternidade, no sentido, como eu disse anteriormente, parentes, esposa, porque nós temos muita discussão, até em alguns hinos que a gente escuta, quando eu chegar lá, eu vou ver Abraão, Isaac e Jacó, eu vou abraçar Paulo, eu vou chegar lá, tem até alguns mais pentecostais que vão dizer assim, quando eu chegar lá na eternidade, eu vou chegar para Paulo e falar, Paulo, qual era o seu espinho na carne, né? Mas todas as atenções na eternidade vão ser voltadas para o Cordeiro. Verdade. Ok? Então, a minha posição, meu posicionamento é de lembranças no que tange a dor, agora, haverá uma consciência na eternidade, Sim. mas não uma lembrança em relação a pessoas no que refere-se a tristezas e dores. Bom, eu quero complementar o comentário do pastor Márcio com relação a essa questão da família, porque eu entendo que, assim, a nova relação espiritual, através da fé atuante, tem um maior valor do que qualquer outra relação, né? Ou parentesco humano. Isso gera um pretexto para que alguém diga assim, poxa, mas quando eu estiver no céu, eu vou lembrar do meu pai, por exemplo, que foi para o inferno e vou sofrer. Eu não acredito que haverá esse sofrimento, mas eu acredito que haverá a lembrança. Lá em Mateus 12, a partir do capítulo 12, de 46 a 50, falando sobre a família. Jesus ele estava dentro de um local. Ele estava pregando a palavra de Deus, porque ele disse, eu não vim falar de mim, mas sim daquele que me enviou. E enquanto ele estava falando, ele foi interrompido por alguém que disse, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E nesse momento ele fala para essa pessoa, quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? E ele aponta para os seus discípulos, lá no versículo 49, e diz assim, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E completa no versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu,
este é o meu irmão e a minha irmã e a minha mãe. Então, assim, mesmo que nós tenhamos a memória dos nossos entes que estarão no inferno, nós não sofreremos, porque estaremos ali cheios de alegria com os nossos novos irmãos na fé, né? Glorificando a Deus. Bom, tem aqui mais pessoas que participaram a Célia, por exemplo, acredito que não. O Lázaro, paz do Senhor Jesus Cristo, eu creio que sim, pela passagem do Rick Lázaro. Meu Deus, é um sim ou não. O Abel, bom dia, eu creio que não vamos, na minha opinião, vamos lembrar das pessoas, mas do que fizemos, não, pois no céu não é lugar de sofrimento. O Cláudio, creio que sim, baseado no texto de Rick Lázaro. Marina, paz do Senhor, pastores, a Bíblia não diz que seremos apresentados aos apóstolos. Isso seria uma lembrança da terra? Isso não seria uma lembrança da terra? O Wilson Ferreira, no céu lembraremos da importância da experiência na terra. A palavra de Paulo em 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 5, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. A comunicação é clara e perceptível, afinal, o nosso espírito está vivificado, a lembrança de viver com os irmãos em Cristo. Eu nem entendi se vai lembrar ou não esse aqui, vamos também lá. Não. O Clayson, se eu falei errado, Clayson, talvez, não sei. Na minha opinião, sim, porque iremos receber galardão segundo as nossas obras, então iremos nos lembrar. Então, cara, tá muito 50-50, tá muito dividido meio a meio. Eu vou pedir para você mais uma vez ir lá no Instagram e deixar o seu voto. Tem lá uma pergunta, e a pergunta é o tema do debate dessa manhã. No céu, iremos nos lembrar do que fizemos aqui na terra? Sim ou não? Volto aqui. Pastor Márcio, deixa eu dar uma apertadinha mais aqui. Sim. Como é esse negócio de que a gente não vai ter amnésia, que o senhor falou? Não é amnésia, mas é um tipo de amnésia seletiva. A gente vai esquecer algumas coisas e se lembrar de outras. Se é isso, qual é a base? Da onde que dá para tirar essa possibilidade? Como nós dissemos no início, nós não temos um texto, ok, que vai nos dar uma referência literal em relação a isso. O pastor Kennedy falou uma coisa muito interessante sobre essa questão da família, não é? Eu acredito que, baseado, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que por intermédio de adoção por Jesus Cristo, seremos adotados como filhos. Eu acredito que essa relação na eternidade de família será a nossa família, no sentido de nós, filhos, e Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Porque seremos, na eternidade, uma só família. Certo. Ok? Então, voltando lá novamente, essa consciência que nós teremos na eternidade será uma consciência transformada, voltada, sim, para algumas questões relacionadas ao que fizemos, não a dores, não a tristezas. Não sei se eu respondi a pergunta do pastor César. Então, mas o senhor respondeu, mas eu queria saber baseado em quais textos. Porque, por exemplo, aqui em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, versículos 8 em diante, ele vai dizer o seguinte, se liga. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis. Segundo aos Coríntios 5:10, próximo versículo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Uhum. Então, eu não estou falando do juízo final. Aqui não é o trono branco. Aqui é o Bema, o tribunal de Cristo. O local dos salvos. O local que conferirá, por exemplo, segundo a teologia tradicional, os galardões, obras, né? As recompensas, segundo as suas obras. E aí você chega lá, Jesus fala, segundo as suas obras. As obras foram essa e essa. E você fala, engraçado, então, não lembro. Essa consciência nós teremos. Essa consciência em relação Então é uma amnésia seletiva. Eu acredito nessa amnésia, não vou dizer amnésia, mas num esquecimento. Não vou dizer esquecimento. Então, numa falta de lembrança. Como é que faz agora? Tem um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5,
que diz assim, ó, porque sabe, capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Paulo está dizendo assim, olha, agora você vai ter um novo... o seu tabernáculo terreno, falando da nossa vida, da nossa casa, do nosso corpo. Vai ser um corpo agora celestial. Tá, mas quando chegar lá? Aí esquece. Não. É esse o ponto. É aí que está o X da questão. Se teremos um corpo glorificado, transformado, a nossa mente também não será transformada? Eu acredito que sem dúvida. A nossa mente, sim, será transformada. Mas eu quero agora pegar o Apocalipse que o Gabriel colocou lá, 6:9, quando ele fala dos mártires. Olha que interessante, diz o texto. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, ou seja, da vida que viveram na terra. Olha aí a memória no céu das coisas que vivemos na terra. No 10 ele diz assim, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mais uma vez, olha a memória no céu das coisas que se passaram aqui. E falando sobre as lembranças de irmãos, né? O 11 diz assim, a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, olha aí a lembrança dos nossos conservos e dos nossos irmãos. Bom, mas eu ainda, só para complementar rapidinho, à vontade. Mas eu ainda fico com aquele versículo de Mateus 22:30, que diz, na parte B, mas serão como os anjos no céu. A pergunta é, qual é a mentalidade dos anjos? Qual é a consciência dos anjos? Qual é o serviço que os anjos prestam na eternidade, na hierarquia angelical? Qual é essa consciência? Tem um texto célebre que diz, né, que está lá em Salmo, que diz que os anjos são seres ministradores, né? Hebreus 1:14 diz isso. Conhecem a nossa história, e Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito, dará ordem aos anjos ao seu respeito. A respeito do quê? Daquilo que você está fazendo aqui na terra. Então o céu não está inerte às coisas que estão acontecendo aqui, e nem estará. Porque, pastor César e pastor Márcio, pensa comigo, quando nós estivermos passando pelo momento da segunda volta de Cristo, né? Que está lá em Apocalipse 19, fala sobre a segunda volta. Ali diz que vai haver uma grande batalha. E quando Jesus volta, ele volta com a igreja gloriosa. Imagina eu, né, se não que fui arrebatado, por exemplo, e estou voltando junto com esta igreja gloriosa, olhando para o outro santo que está aqui do meu lado, dizendo, mas a gente vai descer lá para batalhar contra os reis, o falso profeta, a besta. Quem são esses aí? Imagina se eu tivesse essa amnésia, ou delete dessa memória. Então, vamos lá. Eu acho que o grande problema para defender que não teremos memória alguma do que ficou, por causa dos parentes, por causa dessas coisas, por exemplo, é o problema, por exemplo, do Bema, do Tribunal de Cristo, e do juízo final. Certo. A Bíblia diz, vamos pensar nos perdidos. Apocalipse 20, né? 20, versículo 11. Certo. E viu um trono branco, e que se assentava sobre o trono, de cuja presidência fugiu a terra, não se achou lugar para eles, viu mortos grandes e pequenos, e deu mortos os mortos que nele haviam, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, não sei o quê. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro que é o livro da vida, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Beleza. Certo. Que obras? Aí você chega lá, aí você, sei lá, o fulano de tal lá recebe a condenação, porque o trono branco é um juízo para condenação. E aí recebe a condenação. E aí ele vai falar assim, não estou sabendo disso aí não, então para mim isso é injusto.
Não seria um problema esse negócio de esquecer as coisas ruins, as coisas que foram feitas e tal? Então, a partir desse texto, vamos pegar um outro texto que vai dizer o seguinte. A Bíblia vai dizer o seguinte, em relação ao tribunal de Cristo, ok? Nós estamos ali passando pelo tribunal para receber o galardão segundo aquilo que tivemos feito, segundo, mediante a carne, mediante o corpo. Só que veja, Cristo vai nos fazer lembrar dessas coisas. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, acho que a partir do versículo 51, 52, ele vai dizer, eis que vos digo um mistério. Essa expressão ali, esse mistério não é aquela coisa misteriosa que a gente não vai conseguir entender. É um mistério no que tange a dimensão da eternidade. Nós não temos essa percepção real, concreta, do que será na eternidade. Paulo vai dizer assim, olha, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e jamais subiu ao entendimento do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Repito, eu não estou dizendo que não haverá uma consciência na eternidade. Uhum. A minha tese aqui é que não haverá essa relação de consciência de dor, ok? De consciência de dor, de lembranças da minha esposa, do meu esposo. Esse é o nosso tema, é isso que eu defendo. Bom, o Joel diz o seguinte, bom dia, segundo Samuel. Capítulo 12, versículo 23, o próprio rei Davi declara que vai encontrar seu filho lá no céu. E eu acredito que haverá lembrança, sim. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 23. Né? O Wanderson Vieira, a paz do Senhor, Jesus, irmãos. Eu acredito que não vamos nos lembrar, particularmente não quero também. O presbítero Alexandre, a parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus, fala que o rico tinha lembranças, o pai Abraão falava da lembrança do rico, e também da lembrança do pobre, porque o Abraão fala, e este recebeu seus bens em vida, o Lázaro igualmente os males. Como entender e como explicar essas lembranças? Bom, pelo jeito aqui, gente, vai ficar meio a meio. E aí, já passou lá no Instagram para votar? Eu quero trazer aqui já, eu acho que hoje vai ser um dos debates mais equilibrados, porque, por exemplo, na última pesquisa que eu fiz, deu 80-20. A outra deu 70-30. Então, eu acho que hoje vai ser perto de 50%. Mas passa lá, @César Cavalcante, para fazer a sua, para votar. E se você ainda não fez a sua inscrição na Escola de Pregadores, você está esperando acabar as vagas? Você está esperando mais o quê? Pastor, eu não posso pagar R$49. 49 não, quanto é? 39. Eu não posso pagar R$39. Tá difícil para mim, é difícil aqui, tá para mantimento e tal. Ok, não faça. Se você não pode pagar, não faça. Né? Você vai te prejudicar, complicar a tua vida financeira, arrumar encrenca com a tua mulher, com o seu marido, sei lá com quem. Então, não faça, não faça. Ah, mas eu quero tirar dúvidas a respeito das pregações. Então, temos um programa às 14h, isso é de graça, não tem que pagar. Você entra ao vivo, fica tentando aí até entrar, e quando você entrar, faça a sua principal pergunta, porque com muito carinho eu vou responder essa pergunta aqui sem sonegar informações, como faço há quase 20 anos. Agora, se você quer uma solução pronta, e se você pode investir R$39, se você quer um curso pronto, as ferramentas, se você quer ter acesso, não apenas porque você faz uma pergunta hoje, outra daqui uma semana, ok, eu vou respondendo aqui, mas se você quer mais de 50 aulas num passo a passo pronto, desde antes de você pregar, primeiro a gente aborda sobre o seu chamado, o que é ser um pregador, uma pregadora do evangelho, quem é que capacita, como é que Deus chama, como é que ele inspira os pregadores e tal. Então, se você quer um passo a passo, as ferramentas certas, então, e você pode pagar R$39,90, então, o meu conselho, me chama agora no WhatsApp, 99007-6844, 0 operadora 11 99007-6844, 9007-6844. Coloca teu nome, tracinho, matrícula e aguarda que a Elaine vai responder você aí, vai mandar para você o formulário. E se Deus quiser, ainda hoje, você já recebe o link com o login, com a senha e todas as aulas abertas, todas as aulas disponíveis. Antigamente eu liberava uma aula por um módulo por semana, mas tem gente que está com casa o dia inteiro, então o cara faz um módulo hoje, e aí ele vai ficar esperando até
quarta que vem, da outra semana, tal. Não, então agora tá tudo liberado. Ontem eu atendi um ouvinte que fazia uma semana e estava no módulo 5. Eu falei, meu irmão, você não trabalha, porque é muita coisa. Eu deixo exercício, faça isso, leia isso, e vai para cá. E vai... Ele falou, não, já estou no módulo 5 e estou comendo aqui a escola de pregadores. Então, está disponível para você 100%. 990076844. Vira aí, a gente volta com as considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Quando dá debate no programa, o tempo voa. Eu comecei com quem? Com o pastor Kennedy. Com o Kennedy. Então, Kennedy, suas considerações finais. Muito obrigado. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com você, junto com o pastor Márcio, mas eu quero deixar ainda um questionamento para os nossos ouvintes sobre o dia do juízo, que está lá em Mateus 12, do 41 até o 42, né? Como vai ficar a memória dos ninivitas que se arrependeram na pregação de Jonas e da rainha do sul que vinha dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão, que falava acerca de Deus, quando lá em Mateus diz assim, olha, os ninivitas ressurgirão no juízo. Quando nós falamos de juízo aqui, eu entendo que é o juízo final, que é o bema que o pastor César Cavalcante estava falando. Nós já teremos passado por dois momentos importantíssimos. Tem que ser rapidinho esse finalzinho. Que é o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E ele diz que lá no juízo, tanto os ninivitas vão julgar aquela geração. Então, como fica a memória dos ninivitas e da rainha de Saul? Que vai a rainha do sul, que vai se levantar para julgar aquela geração que não creu em Jesus como Filho de Deus. Bom, pastor Márcio, bem-vindo sempre. Sua consideração final. Pastor César, obrigado mais uma vez. E deixar aqui apenas a minha consideração final. Em Mateus capítulo 8, versículo 11, diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Nós não conhecemos Abraão, Isaac e Jacó. Nós seremos apresentados, nós vamos conhecê-los, não vamos reconhecê-los. Reconhecer é quando você já conheceu, agora lá na eternidade nós vamos ser apresentados para eles. Então, eu acredito que haverá uma memória, haverá uma lembrança, mas na perspectiva de uma família só, uma família universal. Bom, seu contato, pastor Márcio? Contato no Instagram, ok? @PRMárcioRogério3. Siga lá e você vai... PR Márcio Rogério 3. Márcio Rogério 3. Legal. Tá bom? Seu contato também, Kennedy. Se você quiser divulgar alguma coisa... Sim, quem quiser entrar em contato comigo através do Instagram é o @Kennedy.Barbosa_oficial, Kennedy.Barbosa_oficial, e também pelo telefone, o DDD 11 96775 3249, para convites, para pregação e até mesmo para atendimento com um trabalho que eu faço através das terapias, ajudando pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. 96775 3249. Bom, vou divulgar aqui, eu achava que era meio a meio, mas não é não, irmãos. No céu, vamos nos lembrar do que fizemos aqui na terra? Dá uma olhada aqui, pastor Márcio, dá uma olhada aqui, pastor Kennedy. 87% dizem que sim. Olha só, hein? E 13% dizem que não. A julgar porque eu vi aqui no debate, eu achava que ia estar mais ou menos... meio a meio, né? 50-50, né? Meio a meio e tal, mas não. Então, 87 está aí, eu vou printar agora e já divulgo para vocês aí. Porque esse é o compromisso que eu fiz aí com vocês e vamos para frente. Bom, eu só quero... O Rosival aqui no Insta falou o seguinte, não seria chato Moisés lembrar lá no céu do Egito que ele matou? Então, vamos lá. Seria a questão, no caso de Moisés, uma questão de ser agradecido a Deus por mesmo ter feito o que ele fez. Por um propósito, né? Ainda ser alcançado pela graça, né? O céu é lugar para quem não merece. Se alguém merece, não está no céu. É verdade. O lugar dos merecedores é o inferno. O céu é o lugar de quem não merecia e foi alcançado pela graça do Senhor. Obrigado aos meus amigos, obrigado a você ouvinte, obrigado a você internauta. Amanhã a gente volta com mais um tema de debate interessantíssimo e daqui a pouquinho, às 14 horas, estaremos de volta no bom e velho programa Crescendo na Fé. Esse debate vai ficar disponível nas plataformas digitais do Deezer, da onde mais eu não lembro o nome.
do Spotify, do Deezer, do YouTube e tal. É só mandar para as pessoas que você quer. A gente se encontra às 14 horas, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android.